Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo o replay para a nossa live de hoje, sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre como o controle está acabando com a sua vida, tá? E percebam que não é uma pergunta, é uma afirmação. A necessidade de controle está acabando com a sua vida. É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje, tá bom? Então, vamos chegando, vai compartilhando a live aí com todo mundo. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Cris, Marques, Yara, Letícia, Mari, Lu, Amanda. Boa noite, gente. Adriana, Mari, sua linda. Que saudade. Então, gente, boa noite, viu? Ó, eu preciso muito da ajuda de vocês. Sexta-feira à noite, o pessoal não tá muito afim de assistir live, né? Então, compartilha aí com o pessoal. Usa aqui, ó, o aviãozinho, tá bom? Para compartilhar que hoje a gente vai falar sobre necessidade de controle. Quando eu abro caixinha, eu vejo muita gente perguntando, falando sobre alguma coisa relacionada a controle. Então, o conteúdo de hoje vai ser muito bom, tá bom? Gente, fale pra mim, por favor, se a voz tá boa, se a imagem tá boa, pra gente começar a falar então sobre o tema, tá bom? Boa noite, Thalita, Ângela, Bia. Que legal, tá todo mundo ouvindo. Gente, tá tudo ok, né? Ok, então vamos começar já, né, com a live pra gente ir direto ao ponto, ok? Bom, se você é o tipo de pessoa que gosta das coisas do seu jeito, se você, quando delega algo para alguém, fica pensando que aquela pessoa não vai fazer do jeito que você quer as coisas, não vai fazer no tempo que você quer as coisas ou do jeito certo, ou se você percebe que quando as coisas saem do seu controle, você fica extremamente ansiosa e preocupada, você não pode sair dessa live aqui, tá bom? Você tem que ficar até o final, porque nós vamos falar sobre esse tipo de pessoa que não consegue delegar, que precisa estar no controle, saber de tudo que está acontecendo. Essa pessoa que quer que as coisas sejam feitas sempre do seu jeito. É sobre esse tipo de pessoas que a gente vai conversar, sobre esse tipo de comportamento, né? Que é muito comum de muitas pessoas, tanto de homens quanto de mulheres. E a gente vai entender como é que essa necessidade de controle está trazendo problemas para você na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida amorosa, com os teus filhos, enfim, com basicamente todas as áreas da sua vida, tá bom? E se você conhece alguém que por acaso você acha que vai se beneficiar dessa live, também encaminha para ela, tá bom? Teve gente aqui que falou que já se identificou, a Mari aqui tá falando que já foi desse jeito. Pois é muito comum, tá? Como eu disse para vocês, lá nas caixinhas sempre vem alguma coisa em relação à necessidade de controle. E como sempre, gente, para a gente entender os nossos comportamentos de hoje, a gente precisa ir visitar a nossa infância. A gente precisa ir visitar o que aconteceu com a gente, como foi a nossa criação lá atrás, né? Em basicamente toda live eu tô falando isso aqui para vocês, porque é realmente a base, né? A gente precisa fazer essa visita à nossa infância para entender se houve algum paranauê lá que a gente precisa dar uma olhada, tá bom? Então, é importante a gente pensar sobre quando a gente era criança, porque alguns estudos mostram que as crianças, elas têm uma necessidade, tá, gente? É uma necessidade natural de toda criança, de que o ambiente ele seja sempre estável, tá? Para que as crianças elas tenham essa necessidade de controle e de segurança. Então, o que é que mostra para essa criança se ela está num ambiente seguro? É quando ela acorda e ela vê que os móveis estão todos no mesmo lugar. Quando ela acorda e ela percebe que o sol está lá. Quando ela vai dormir, ela sabe que naquele momento não é o sol, é a lua. Quando ela percebe que tudo está no seu lugar.
né? Agora, você imagina então como que é o estado da criança quando ela vive num ambiente em que as coisas não são assim, onde há muita desorganização. Gente, o simples fato, por exemplo, de mudar um móvel de lugar dentro da casa quando há crianças novinhas dentro de casa, aquilo já assusta. Por quê? Porque a criança ela precisa da segurança de que aquilo ali que ela tá vendo ao redor dela é exatamente igual todos os dias. Então, ter uma casa desorganizada, ter um ambiente emocional instável, né? Então, onde os pais brigam muito, onde há muita confusão, há muito atrito, isso tudo desequilibra, né? Essa segurança que a criança precisa ter, tá? Se as brigas tornam um ambiente muito hostil, ela vai sentir que ela não está segura. Ainda por cima, somando-se ao fato de que a criança ela não tem controle da própria vida, ela é completamente dependente dos adultos que estão naquela casa. Então, ela não tem controle da hora que ela tem que comer, ela não tem controle da hora que ela vai tomar banho, ela não tem controle da briga que está acontecendo, ela não tem controle se se a casa muda, cada semana tá de um jeito, né? Ela não tem controle nenhum. Ela começa realmente a descobrir que ela não tem controle sobre nada e nem sobre a própria vida. Isso para uma criança, gente, é muito difícil, é muito conflituoso. Eu já atendi vários casos de pais que falavam, não sei o que acontece, a minha filha vive chorando, a minha filha vive doente. E quando você vai ver, são essas coisas dentro da casa que faz com que a criança se sinta num ambiente hostil, ok? E ela sente que ela está perdendo o controle das coisas. Quem aqui já passou por isso? Todos nós já passamos, para falar a verdade, viu, gente? Todos nós já passamos. Uns em grau maior, outros num grau menor. Mas a verdade é que todos nós fomos dependentes um dia, estivemos na mão de alguém, por assim dizer, né? E dependendo de onde você morava, aí como que era a sua criação, os adultos que estavam ali na casa, pode ser que o clima fosse um pouco mais ameno ou um pouco mais tenso. Para quem viveu os Paranauê um pouco mais tenso, esse desenvolver o controle na fase adulta, uma necessidade de controle, acaba sendo um pouquinho maior, tá? A Lu disse o seguinte: eu odiava chegar da escola ou do serviço e minha mãe tinha atacado as coisas na cama e eu chegava e precisava arrumar. Então, Lu, geralmente essa fase, tá, em que a criança ela fica muito perturbada com desorganização de móveis, de lugar, de estar acostumado com uma coisa e de repente ter outra, vai aí até uns 6 anos de idade, tá bom? Da criança do nascer até uns 6 anos de idade por aí, ok? A Rita falou, aqui era tenso. Pois é. Então, o que acontece? Quando a gente cresceu no período de molde, num ambiente assim, num ambiente mais hostil, num ambiente desorganizado, onde a criança acha que ela tem falta de controle, conforme ela vai crescendo, né, ela vai desenvolvendo um comportamento muito disfuncional criado pelo nosso ego, que é o comportamento de se fosse eu naquela época, teria feito diferente. Vocês conhecem essa síndrome do se fosse eu? Pois é, existe, viu? Gente, vai mandando coraçãozinho e comentando aqui se tá fazendo sentido para vocês, tá? Para eu saber que vocês estão me acompanhando, porque senão eu fico meio perdida aqui se vocês estão me entendendo, ok? Então, recapitulando. A criança cresce num ambiente hostil, desorganizado, ela não tem controle da própria vida, e ela começa então a achar que tudo está perdido. Conforme ela vai crescendo, se o ambiente era um Paranauê muito complicado, ela vai crescendo e ela vai desenvolvendo um comportamento do ego, que é, se fosse eu, teria feito diferente. Então, o que é que se escuta muito hoje, por exemplo? Ah, os meus pais, eles perderam todo o dinheiro que eles tinham. Se fosse eu, naquela época, teria administrado melhor o dinheiro.
Ou então, o meu pai bebia, chegava em casa bêbado e batia na minha mãe. Se eu fosse a minha mãe, eu teria dado o pé na bunda dele logo no primeiro tapa, né? Ou então, minha mãe não tinha paciência nenhuma, não era amorosa, não dava afeto. Se fosse eu como mãe, eu diria para meus filhos que eu amo ele todos os dias. Então, gente, começa a nascer aí um síndrome do alecrim dourado que leva você a acreditar que você sempre tem a razão, que você teria feito melhor, que você tem uma maneira melhor de cuidar das coisas do que aquelas pessoas naquela época, sabe? E aí você começa a acreditar, conforme isso vai se intensificando cada vez mais em você, de que você realmente é a melhor pessoa para resolver problemas, é a melhor pessoa para fazer as coisas, ok? Você não acredita no poder que o outro tem, tá? E isso é uma disfunção. Porque será que a nossa razão, a nossa maneira de ver e de resolver as coisas é a única maneira de resolver e ver as coisas? Nós sabemos que não, né? Na verdade, talvez se você pensa que o teu jeito de fazer as coisas é melhor, a tua maneira, o teu tempo é sempre o melhor, na verdade você criou essa crença com base numa ferida emocional, né? Você criou essa crença com base em cima de dor, tá? Então, a gente percebe isso muito claramente, por exemplo, em atendimento de casal. Então, por exemplo, quando vem um casal fazer terapia, os dois trazem o problema, os dois trazem a solução. Só que cada um fala diferente um do outro, né? Para um, o problema é um e ele resolve de um jeito. Para outra pessoa, o problema é outro e ela resolve de outro jeito. Para mim, que estou de fora, que estou escutando os dois, muitas vezes eu percebo que os dois estão certos, que os dois têm razão no que eles estão dizendo. Por quê? Porque tudo vai depender de como é que a pessoa viveu, as coisas que ela viveu, a maneira como ela vê as coisas. Cada um traz uma interpretação do que está acontecendo. E não quer dizer que a maneira de um fazer as coisas, por ser diferente da outra, que está errado, tá? As duas podem estar certas. Mas aí percebe, gente, como que começa a virar um efeito de dominó. É uma coisa muito doida, assim. Esse comportamento de você achar que você tem a razão e que a sua forma de fazer as coisas é a maneira certa, faz você acreditar que você pode controlar não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E sim, porque assim, conforme você vai nascendo, você vai crescendo, você consegue controlar a tua própria vida se você tiver inteligência emocional. Mas as outras pessoas, elas estão completamente fora do seu controle. As necessidades das pessoas, as emoções das pessoas, os pensamentos das pessoas, os problemas das pessoas, tá? A maneira de viver delas está totalmente fora da sua mão. Só que por você estar nessa síndrome do alecrim dourado, você não percebe isso. Você acaba acreditando que se você não estiver ali, se você não colocar a sua mão, se você não estiver por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo feito, nada vai andar. Por quê? Porque a minha maneira de ver e de fazer as coisas é melhor. Porque eu, naquela época, lembra que começou? Então, é assim, gente, que começa. E começa com coisas pequenas, sabe? Começa com coisas pequenas e vão aumentando conforme a gente vai perdendo a mão. Porque as coisas, elas vão evoluindo, elas vão progredindo. Conta aqui pra mim se vocês já passaram por alguma situação como essa, de vocês simplesmente não conseguirem deixar na mão da outra pessoa, de você não ficar, talvez você até delegue, mas aí você pensa assim, meu Deus do céu, não vai sair nada que preste daquele lugar. Ou então, se eu estivesse fazendo, eu já tinha terminado, sabe? Aquela pessoa foi resolver aquilo daquele jeito, mas, meu Deus do céu, será que aquela pessoa não viu que se fizesse assim, assim, assado, teria sido melhor?
Conta aqui pra mim se vocês já passaram por isso. Porque o que eu percebo, até nos atendimentos, é que isso vai se intensificando cada vez mais. Vai se intensificando de maneira que vai prejudicando. Então, você começa, por exemplo, a falar pro seu marido como é que ele tem que pendurar a roupa no varal. Daqui a pouco, você já tá falando como é que ele tem que tomar banho. Você começa a dar algumas instruções para alguma amiga de mãe de primeira viagem, né? Um conselho, porque você já é mãe, aí você dá um conselho para sua amiga que é mãe de primeira viagem. E daqui a pouco, você tá falando para sua amiga como é que ela tem que criar os filhos dela, sabe? Então, isso vai se intensificando cada vez mais. Você vai começando a ser conhecida como a resolvedora de problemas. Nem sei se existe essa palavra, resolvedora. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, Mari disse que já foi muito assim, revisar o trabalho dos outros porque não confiava na competência. Muito, falta de paciência. Sim, sempre querendo contratar as pessoas. Eu era uma chata. Eu me identifico, quero controlar a atitude dos outros. Pois é, a gente quer controlar a atitude, os pensamentos, até os sentimentos das outras pessoas. Quantas vezes você já talvez não tenha falado assim, não fica assim não chora, não fica triste. Mas a pessoa tá triste, a pessoa acabou de perder um emprego, uma pessoa da família faleceu e a gente tá falando pra ela, não fica assim, não fica triste, querendo controlar o sentimento da pessoa, né? Até trabalho em grupo de faculdade, eu acabava fazendo sozinha porque não tinha confiado nos outros e isso demandou muito de mim, sempre me sobrecarregando. É exatamente isso que acontece. A gente se sobrecarrega, essa é a palavra. A gente sai de férias e a gente deixa o sinal verde, para qualquer problema lá, pode me ligar. Qualquer problema, me liga que eu dou um jeito. Ou então, você tá lá viajando com a sua família, seus filhos, seu marido, tá lá na piscina e você tá lá dentro do quarto ouvindo a sua mãe contando da briga que teve com seu pai e você tá ali pensando como é que você vai resolver o problema a tantos quilômetros de distância, sabe? Porque se não for você para resolver esse problema, não tem quem resolva. A Rita disse, eu não era assim não, estou me tornando essa pessoa. Olha só, Rita, perceba, então fica aqui na live que eu tô falando exatamente de onde é que isso está vindo, tá? E aí, gente, a gente perde mão, tá? Pra gente conseguir controlar esse tipo de coisa, resolver tudo de todo mundo, a gente vai precisar passar tempo na esfera da outra pessoa, sabe? E aí a gente vai deixando muitas partes importantes da nossa própria vida pro lado. A gente vai deixando pro lado, pra gente conseguir controlar aquilo que as outras pessoas não estão conseguindo controlar. Aí eu tenho que deixar a minha vida pra resolver, porque se não for eu, o negócio não anda. Entendeu? É assim que a pessoa pensa. E aí, as coisas começam a desorganizar. As coisas começam a desorganizar nas funções que você desempenha. Então, é muito importante a gente começar a prestar atenção, né? Nos meus atendimentos, eu sempre trabalho uma ferramenta que chama a roda das funções com os clientes, né? E essa ferramenta da roda das funções, ela funciona muito porque vai trazendo uma percepção para a pessoa, olhando de fora, como é que elas têm vivido as suas vidas. Muitas vezes elas percebem que elas têm vivido muito mais a sua vida para as outras pessoas, né? Tentando controlar tudo, tentando controlar os problemas, tentando controlar os pensamentos, tentando controlar as emoções das outras pessoas e deixando muitas vezes o que é mais importante de lado, tá? Então eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui como que funciona essa ferramenta, para vocês se aplicarem na vida de vocês, para vocês tentarem se aplicar essa ferramenta e ver se por acaso você não está deixando muito do seu tempo e das suas energias nos lugares errados, tá bom? Então eu vou explicar para vocês e aí vocês prestem atenção, se vocês quiserem até anotar, se tiver com papel e caneta aí,
Pode anotar, porque aí depois vocês conseguem fazer, tá bom? Então, todos nós desempenhamos vários papéis, várias funções na nossa vida, né? Mas geralmente existem 5 funções que são as principais, que são as que geralmente demandam mais tempo e energia. E elas acontecem de maneira cronológica. A gente vai adquirindo cada uma dessas funções à medida que a gente vai se desenvolvendo e crescendo na vida. A primeira função que nós exercemos na vida é a função de filha, tá? E para quem for homem que está assistindo aqui, a função de filho, ok? Nós nascemos, nós somos inseridos dentro do ambiente familiar e dali para frente nós temos as nossas tarefas ali como filhos ou como netos, sobrinhos, irmãos, né? Então nós temos essa primeira função, que é a função de fazer parte de uma família onde eu sou filha, onde eu tenho pai, onde eu tenho mãe, ok? Essa é a primeira função. A segunda função, que vem logo depois, é a função mulher, né? Ou o homem, né? Nós vamos crescendo e nós vamos aos poucos descobrindo que nós somos uma pessoa que temos gostos, nós temos qualidades, nós vamos descobrindo quais são as nossas habilidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Nós construímos a nossa personalidade, né? As pessoas começam a nos olhar e falam, olha aquela menina, né? Como que ela é e tal. Ela desenvolve uma personalidade e assim por diante. É o papel que a gente fala de você com você mesmo, tá? É a função onde você aprende quem você é e você começa a passar tempo com você, tendo essa visão clara de que você é uma pessoa, né? E que você tem os seus gostos, você tem as suas habilidades, você tem os seus defeitos, tem a coisa que você não sabe fazer muito bem. Você vai descobrindo isso em você. Essa é a segunda função, você com você mesma. A terceira função é a função profissional, tá? Essa função, ela chega, então, no final da tua adolescência, né? Você começa a fazer o parto paterno. O que é o parto paterno? É quando você começa a desligar da tua família de origem por meio de ter independência financeira. Então, você começa a viver a sua vida do teu servir, né? Você serve, você recebe por isso, e aí você para de depender do servir, do dinheiro dos seus pais, ok? Você vira uma pessoa profissional. Você começa a trabalhar e viver do seu próprio dinheiro. E aí você tem essa função que vai demandar bastante do seu tempo, né? Nesse momento aí você vai aprender que muito do seu tempo é usado nesse local, na função de profissional, ok? Essa é a terceira. A quarta função é a função de esposa. No caso dos homens, a função de marido. Quando a gente vai para a vida e a gente começa a trabalhar, a gente começa a se relacionar com outras pessoas, a gente conhece mais gente, a gente já tem independência financeira. E aí é muito natural que haja aí o encontro de duas pessoas, elas se apaixonam e formam uma família. E aí nesse momento, a mulher vira esposa, o homem vira marido. E aí você tem mais uma função na sua vida, além de todas aquelas outras que você já tinha. Agora você tem um outro papel que você desempenha dentro da sua casa com o seu companheiro, com o seu parceiro, ok? E a quinta função, lembrando que não são só 5, são várias, mas essas 5 são as principais. É muito natural que, tendo ali o homem e a mulher, né, eles acabam ali formando a família e aí você tem aí uma nova função, a função de mãe, né, ou pai, no caso dos homens. Então, é muito natural que essa família se expanda e você passa o seu legado para frente, né? A gente passa o nosso legado, o amor da nossa família, tendo filhos, né? Levando a nossa família para uma próxima geração. Então, esses são as 5 funções que a gente exerce de maneira cronológica. Deveria ser assim. É lógico que eu sei que em muitas famílias acontece de não acontecer dessa maneira cronológica.
E muitas vezes talvez você até esteja se perguntando, eu não sou casada, eu sou solteira, como é que eu faço, né? Então, não precisa se preocupar, muito provavelmente você usa o seu tempo e suas energias, né, que você usaria, por exemplo, com um parceiro, em alguma outra função da sua vida, né? O que eu percebo na maioria das vezes é que a pessoa que não tem um companheiro, não tem uma companheira, geralmente usa o seu tempo e a sua energia para o trabalho, né? Intensifica mais lá. Ou pode ser que você fale assim, eu não sou mãe. Nesses casos, eu costumo orientar os clientes no sentido assim, sabe o arquétipo da mãe? Vocês sabem, gente, qual que é o arquétipo da mãe? O arquétipo da mãe é tipo aquela pessoa que você conhece, que você fala assim, fulano é uma mãezona, sabe? Por exemplo, você, na tua rede de amigos, por exemplo, pode ser que você seja a pessoa que é a mãezona de todo mundo, que é a que dá conselhos, é a que acolhe quando alguém tá passando por algum problema. Você é a mãezona ali dos amigos. Então, você pode pensar nesse sentido também, tá? O fato é que existem essas 5 funções que são as mais comuns. A filha, a mulher, a profissional, a esposa e a mãe, ok? E aí, tendo em vista essas 5 principais funções, nós precisamos organizar a nossa vida, que só tem 24 horas por dia, né? Gastando o nosso tempo de maneira muito sábia nessas 5 funções principais, por exemplo, tá? Então, o que eu trabalho com os clientes geralmente é sempre assim: quanto de tempo e energia você dá em cada uma dessas funções? Eu sempre falo para elas assim: imagina que você tem 10 fichas na mão, 10 fichas. Você tem que distribuir essas 10 fichas em cada uma dessas funções. E imagina que essas fichas representam seu tempo e a sua energia. Como é que você distribui? E aí, gente, o que eu percebo? Eu percebo que, na maioria das vezes, as fichinhas, elas vão para o externo, né? Então, elas vão para os pais, elas vão para o trabalho, elas vão para os filhos. E a função de eu comigo mesmo fica com uma fichinha, ora fica 0 fichinhas, e aí começa a ter a desorganização. Lembra que eu falei que para você viver e controlar a vida dos outros, você vai precisar sair da sua esfera e ir para a esfera do outro? É isso que acontece. A gente, geralmente, para dar conta da vida do outro, a gente deixa de cuidar de outras funções. E aí, muitas vezes, começa a dar problema. Então, por exemplo, eu preciso resolver o problema do trabalho. É a minha função? Não, não é a minha função. Mas a pessoa lá não vai dar conta de fazer. E se ela não fizer, daqui não sei quanto tempo, aí vai cair na minha mão. Então é melhor eu fazer logo para não evitar o problema. Daí eu faço hora extra lá no meu trabalho para resolver o problema que nem é da minha conta, é de outra pessoa, mas eu vou ter que fazer. E aí com isso, o teu marido, teus filhos que estão em casa esperando você chegar, estão lá esperando. E você tá lá no trabalho, gastando o seu tempo e a sua energia naquela função. Aí quando você chega da jornada dupla do trabalho em casa, você não consegue gastar nem tempo e nem energia naquelas suas outras funções. Por quê? Porque você precisava controlar o paranauê do trabalho, que nem era tua responsabilidade. Entendeu? Ou então, quando você começa a fazer coisas com a tua família de origem, né? Com os teus pais, com teus irmãos, com os teus avós, pessoal da tua família de origem, e deixa a família atual em segundo plano. Então, todo domingo é dia de almoçar na minha mãe. Só que domingo é o único dia que fica a esposa, o filho
e o marido juntos. É o único dia que tem, né? E aí, às vezes, o teu marido e teu filho quer passar um dia só com você. Não, mas eu tenho que ir lá na casa dos meus pais, porque eu preciso ver se eles pagaram as contas, se eles marcaram as consultas, se eles fizeram... Eu tenho que saber o que tá acontecendo lá, porque já faz uma semana que eu não piso pé lá. Entende, gente? A gente começa a viver em função de outras pessoas. E o tempo e energia que tem que ser gasto com as pessoas que são mais importantes, que deveriam ser a prioridade, que é a tua família atual. Os teus filhos, por exemplo, né? E tudo isso, você só consegue dar conta, você só consegue resolver isso se você cuida da função que é principal na sua vida, que é o quê? Você com você mesmo. Essa é a função principal. Porque se você não cuida de você e das coisas que estão relacionadas a você, a tua saúde emocional, a tua saúde física, tua alimentação, as coisas relacionadas a você mesmo, né? O teu descanso. Se você não tira tempo e energia para cuidar de você, vai chegar um momento em que você vai desfalecer. Vai chegar um momento em que você vai arriar a bateria. E aí, como você não cuidou desta função, que é a função mulher ou a função homem, né? Que é a que você cuida de você, se você arriar a bateria, se você não aguentar, você não tiver mais forças, porque você está exausta, porque você não teve que cuidar de tanta coisa que te deu um burnout emocional e físico, aí você não consegue gastar tempo e energia em nenhuma das outras funções. Todo mundo fica desamparado. Entendeu? Porque você não cuidou de você. Sabe aquela história do saco vazio não para em pé? É tipo isso. É como se você fosse gastando as suas energias, gastando, e você só se dá conta quando você acabou. Quando acabou. E quando acabou, gente, acabou mesmo, tá? Você fica doente. Você começa a precisar que as outras pessoas cuidem de você. Aí será que você realmente é melhor? Você é aquele alecrim dourado mesmo, que sabe fazer as coisas melhor que todo mundo? Será que há decisão sábia a se tomar? Querer estar à frente de tudo e de todos. Eu resolvo a viagem. Eu arrumo tudo. Chega lá na viagem, eu que faço tudo as coisas. Eu que faço a comida, depois eu arrumo a cozinha. Daqui a pouco eu já tenho que começar a aprontar um jantar. Daqui a pouco eu já tenho que... E tem que ir lá limpar a piscina. E tem que dar banho nos meninos, que já tá tarde. E você não descansa, você não para. Entendeu? Ó, a Andrea falou aqui, eu continuo ajudando as pessoas, mas agora aprendi a dosar. É isso, é o equilíbrio. A gente tem que aprender a estar, né, em todas essas funções, mas de maneira equilibrada, né? Se você consegue cuidar do pilar você com você mesma, você tem a sua bateria tá cheia. Aí você gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, outro pouquinho ali, volta para você, se recarrega de novo, depois mais um pouquinho ali, depois um pouquinho aqui, e assim vai indo, entendeu? Olha o que a Cat colocou. Saiba ajudar as pessoas de forma saudável. Lá no Método Despertar tem um módulo que fala sobre isso. Exatamente, Cat. Lá no Método Despertar, para quem não conhece, é um método que eu desenvolvi, que lá fala como é que você pode ajudar as pessoas sem se prejudicar, sem ficar se matando, sabe? E é muito importante que você entenda que se você for ficar controlando tudo e todo mundo, você vai ficar exausto, você vai ficar exausta e você vai cair, tá? Vai chegar um momento que você vai cair. Eu gravei um vídeo hoje para responder uma pergunta, mas eu vou contar para vocês aqui. Eu vou contar para vocês, depois quando vocês verem o vídeo, vocês vão lembrar. É uma história que a gente estudou no Clube do Livro As Mulheres que Correm com os Lobos, um conto bem curtinho que a doutora Clarissa conta, que eu vou contar para vocês aqui agora, para vocês entenderem o que é que acontece, tá? Então, era uma vez um velhinho que ele estava andando pela floresta e ele era um velhinho muito velho. Ele era muito velho. Ele estava muito acabado.
as rugas dele era muito proeminente, as peles dele caíam assim, ó, das bochechas. Ele estava muito debilitado, muito, muito, muito cansado. E ele estava andando ali por aquela floresta, se arrastando. Sabe o que é a pessoa estar se arrastando? Era o que ele estava fazendo. Um passo atrás do outro, com muita dificuldade, com muita dificuldade. E ele ia cambaleando, as folhas iam passando na cara dele, e ele estava muito, muito, muito debilitado. Mas ele sempre olhava lá na frente e ele via uma luzinha que vinha de uma cabana, que ele sabia que era o abrigo dele, e que ele só precisava dar mais alguns passos para ele conseguir chegar até lá. E assim ele vai fazendo. Ele continua andando, se arrastando, com uma lamparina na mão. Enfim, depois de muito esforço, depois de muito cansado, de praticamente nem ter mais ar, ele chega na porta daquela cabana. Ele abre a porta da cabana e na hora que ele abre a porta da cabana, a luzinha que ele estava segurando se apaga e ele desmaia. E desmaia de exaustão, né? Só que dentro da cabana tinha uma senhora que já estava esperando ele chegar. E quando ele cai, ela vai até ele, ela pega ele no colo, leva ele até a lareira, senta com ele no colo, numa cadeira de balanço, e ela começa a ninar aquele senhorzinho de idade que está todo lá desmaiado. Ela começa a balançar para frente, para trás, para frente, para trás. Ela faz carinho na cabeça dele e ela fala no ouvido dele: calma, calma, vai ficar tudo bem, você tá bem, calma, calma. E ela embala ele, e ele vai ficando confortado naquele colo dela. E ela passa a noite inteira embalando ele. E conforme as horas vão se passando, ele vai rejuvenescendo. Ele vai ficando com 60 anos, 50, 40, 30. E assim vai indo, até que chega no início da manhã, ele virou uma criança. Ele virou uma criancinha mesmo. E o dia já amanheceu, ele olha para a cara da senhora, ele sorri, né, para a cara da senhora. A senhora tira 3 fios da cabeça dele, joga no chão assim, aí faz até um barulhinho, tim, 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 o fiozinho do cabelo na hora que cai. Ele vai em direção à porta, na hora que ele abre a porta, os raios de luz aparecem e ele some na floresta, né? Então, o que essa história tem a ver com tudo isso? A doutora Clarissa, gente, ela traz pra gente um interpretar dessa história que cabe muito no que a gente está falando aqui. Aquele senhor de idade, ele representa esse lado nosso de achar que a gente dá conta de fazer tudo. Esse lado nosso de achar que a gente pode controlar tudo na vida de todo mundo e que a gente vai se manter forte. A gente vai fazendo isso durante a nossa vida e chega uma hora que a gente não percebe que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai capengando, sabe? A gente vai ficando cansado, a gente vai ficando exausto, daqui a pouco a gente tá doente, daqui a pouco o que a gente fazia naturalmente, agora a gente não consegue mais fazer com todo aquele pique. A gente começa a se arrastar pra vida, de tão cansada, de tão exausta que a gente tá, de ter que dar conta da nossa vida e da vida de um monte de gente que é importante pra gente também, né? E aí a gente começa a rastejar. É o momento em que você tá doente. É o momento em que você parece que você estagnou na vida. Você não vai nem pra frente, nem pra trás. E qualquer coisa que você precisa fazer, você precisa de pedir aos céus, assim, sabe? Força, porque parece que você não consegue dar mais nenhum passo. É esse velhinho da história. É esse momento. Essa parte de você que acha que pode fazer tudo e que não vai acontecer nada. Mas chega um momento em que você se vê na pele desse velhinho. E aí, você vai em direção àquele lugar que você sabe que é o seu lar. Que é um lugar onde você pode ter descanso, né? Só que às vezes você tá tão já no seu limite, o negócio tá tão difícil, tá tão no seu limite,
que quando você chega no lugar, você desaba. E aí, nós precisamos achar aquela senhorinha dentro da gente, né? Uma parte da gente que vai cuidar, que vai pegar a gente, como se a gente fosse um bebezinho assim, e vai falar assim: ai meu Deus, você precisa ser dengada, você precisa descansar, você precisa ficar aqui quietinha no seu canto, sabe? Você vai precisar se acolher, você vai precisar recarregar as suas baterias, você vai precisar olhar para você com carinho e entender que você é humana e que você não dá conta de fazer tudo o que você acha que você dá conta de fazer. Você não vai conseguir controlar tudo que você acha que dá conta de controlar. Você vai ter que parar. Você vai ter que tomar tempo para recarregar as suas baterias. Aquele momento em que a senhorinha tá ali embalando o senhorzinho de idade, e aí vai passando as horas e ele vai rejuvenescendo, mostra pra gente que quando a gente descansa, quando a gente cuida da gente, quando a gente passa tempo com a gente, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa espiritualidade, cuidando do que é importante pra gente, tomando tempo, energia e tempo com nós mesmas. Quando a gente faz isso, a gente vai recuperando o vigor, a gente vai recuperando o vício, a gente vai recuperando as energias, como se a gente estivesse rejuvenescendo mesmo. Até que chega um momento em que você dá conta de se levantar e sair porta fora, sabe? Mas uma parte importante da história é que a senhorinha, quando ele se levanta, que a criança se levanta e já está pronta para sair, a senhorinha tira 3 fios de cabelo da cabeça dele e joga no chão, né? A doutora Clarissa diz que esses fiozinhos da cabeça, eles podem representar aquele monte de coisa que a gente tem, que a gente acha que a gente deve fazer. A gente acorda de manhã e a gente pensa que a gente tem 10 tarefas para resolver, sabe? 10 tarefas para resolver naquele dia. Só que se você for pensar bem, existem 3 tarefas que são indispensáveis, que são as mais importantes para você e que, se você não fizer, aí sim o negócio vai dar ruim. Só que você acorda pensando nas 10 e não pensando nas 3 que são importantes. E muitas vezes, porque você está pensando em fazer as 10, você vai dormir sem ter feito nenhuma. Porque você fica envolvida com um monte de coisa, chega no final do dia e você pensa: o que eu fiz hoje? O que eu consegui fazer? Aí você percebe: caramba, eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado. Por causa disso. Então, o tirar aqueles 3 fiozinhos da cabeça e jogar no chão é como se você pegasse essas 10 tarefas e você dissesse assim: ok, Sheila, eu tenho 10 tarefas para fazer hoje, só que as que são mais importantes são essas 3. Então, eu vou tirar essas outras 7 coisas que estão aqui na minha cabeça, eu vou eliminar essas coisas e eu vou me concentrar nessas 3. Nessas 3 que são importantes e que eu não posso deixar de fazer. Essas aqui são as principais. Porque se eu ficar pensando nas 10, eu não vou fazer nenhuma. Então é basicamente isso. É quando você prioriza o que é importante para você. Tendo em vista que se você tem 24 horas no dia, você vai ter que organizar essas 24 horas para você conseguir fazer o que você tem que fazer de mais importante. E talvez você tenha que tirar de algum lugar. Você vai ter que tirar de algum lugar. Você não vai conseguir resolver todos os problemas do seu trabalho. Você não vai conseguir ficar 24 horas só com seu filho ou só com seu marido. Você precisa tirar o tempo para você se recuperar, se embalar, se acolher. Olha aqui, a Simone falou que já se viu várias vezes na situação desse velhinho. Todas as vezes, vocês vão ver lá no vídeo que eu vou soltar, todas as vezes em que vocês sentirem que a sua vida travou, que você não consegue andar nem para frente nem para trás, que você tá sem energia, que você precisa fazer as coisas e é uma luta para você, é porque muito provavelmente você gastou o seu tempo e a sua energia com todo mundo, menos com você. Você não tirou o tempo para sentar na cadeirinha de balanço e se embalar, e se acolher,
Em vez disso, você ficou cuidando de tudo, de todos, e não percebeu que você estava envelhecendo, que você estava enrugando. Gente, a gente só tem uma vida. A gente não tem duas, não tem três, nem tem quatro, a gente só tem uma. E se a gente gasta o nosso tempo com todo mundo, a gente vira aquele velhinho. E muitas vezes eu vejo por aí mulheres que estão como aquele velhinho e ainda assim não querem parar. E ainda assim não se permitem parar. Não porque se não for eu na casa dos meus pais, não porque se não for eu para cuidar do meu irmão, não porque se não for eu, meu marido não resolve, não porque o meu filho tem 17 anos, mas ele não tem juízo nenhum, se eu não ficar na cola dele, ele não faz o que precisa ser feito. E assim vai, você vai envelhecendo, você vai se enrugando e você precisa parar, ok? Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é essa importância. Se você for controlar tudo o que está ao seu redor, você vai sair da sua esfera para entrar na esfera do outro e aí você vai se ver no momento em que você não vai ter energia para mais nada. Então é muito importante que você cuide de você, ok? E foi pensando nisso que eu preparei o workshop Liberte-se, que vai começar aí na segunda-feira. Temos várias pessoas já inscritas nesse workshop e a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre o quanto que muitas vezes nós, mulheres principalmente, nós anulamos a nossa própria vida em função de outras pessoas. A gente deixa de viver experiências na nossa própria vida para proporcionar experiências para outras pessoas, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso. Vão ser 2 dias que você pode tirar para você, né? 1h30 de aula para você cuidar da sua mente, para você cuidar do seu emocional, para você ter aquele momento da velhinha de se embalar, de se cuidar, para recarregar as suas energias, para você viver as suas funções em equilíbrio, e não como uma louca desvairada da síndrome do alecrim dourado, que acha que só você dá conta de fazer tudo para todo mundo, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no link, tá? Pro workshop, é só fazer isso. Entra no meu link da bio, tá? Você vai lá na minha bio, você sabe o que é a bio? A bio, gente, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, que eu tô com um celular e aí eu não sei se eu entrar com outro, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Ah, deu certo. Olha, isso aqui é a bio, tá? Aí aqui na bio tem um link, que é essas letrinhas em azul. Você vai entrar no link dessa bio, vai se inscrever e vai entrar pro grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar o link para a reunião, porque não vai ter live aqui disponível para vocês, vai ser lá no Zoom, gratuitamente. E lá no grupo, não é converseiro não, viu, gente? Não tem converseiro não, a gente só para mandar os links, mandar materiais, mandar exercícios que vocês vão ter para vocês recuperarem, para vocês se embalarem, para vocês se cuidarem, para vocês darem conta de todas as outras funções que existem aí na vida de vocês. Tá certo, gente? Então, eu conto com vocês, espero vocês para segunda-feira a gente começar aí nesse workshop. Convido os amigos de vocês, se vocês conhecem pessoas que vivem essa dinâmica, que se anulam para viver a vida de outras pessoas, convida, tá bom? Chama, manda o link, compartilha, fala, vem que segunda e terça vai ser o dia para nós, tá bom? A Edi falou, estou aqui relaxado assistindo essa live maravilhosa e me dando tempo de qualidade. É isso, é sobre isso. É sobre tirar tempo pra gente se cuidar, tá bom? Então eu espero vocês segunda-feira, 7h30, lá no Zoom, no Workshop Liberte-se. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, bom fim de semana e a gente se vê.